rugido distante de uma multidão ecoa entre pedras antigas. Você não está em um filme, você está no coração de Roma. O ar vibra com cheiro de suor, vinho e incenso queimado. Você sente que está entrando num espaço onde o tempo parece suspenso. Diante de você, um gigante de pedra começa a tomar forma. Não apenas um edifício, mas um monstro erguido pela vontade de imperadores. O Coliseu. Mas a história dessa arena não começa em glória. Ela nasce das cinzas de um império abalado pelo caos e pelo excesso. Antes do Coliseu, o que havia ali era o reflexo da arrogância de Nero. A Domus Áurea, um palácio dourado cercado por jardins artificiais, fontes e até um lago particular. Enquanto o povo passava fome, Nero banqueteava-se em salões cobertos de ouro. Quando Nero morreu, Roma respirou aliviada. Mas o espaço que ele deixou era uma ferida aberta no coração da cidade. Foi então que o imperador Vespasiano tomou uma decisão ousada. Onde antes havia luxo privado, haveria espetáculo público. Onde um lago refletia a vaidade de um homem, nasceria a arena que refletiria a glória de um império. O gesto não foi apenas arquitetônico, foi político. Vespasiano sabia que precisava conquistar o povo e devolver a eles um espaço roubado pela tirania. O Coliseu não seria apenas pedra sobre pedra, seria pão e circo, seria redenção, seria propaganda. Mas como financiar uma obra tão colossal? A resposta está no sangue derramado longe dali, em Jerusalém. Após a Guerra Judaico-Romana, Roma saqueou templos, tesouros e vidas. O ouro que brilhou nas paredes do templo em chamas foi derretido para erguer os arcos da arena. O Coliseu, desde o início, foi pago com a dor dos vencidos, e não só com ouro. Milhares de prisioneiros foram trazidos como escravos para carregar blocos de travertino, misturar concreto, erguer andaimes. Sob o sol escaldante, chicotes cortavam a pele e gritos de exaustão se perdiam no eco das colinas. Cada pedra erguida era marcada por suor e sangue. Você pode quase ver a cena. Colunas de homens exaustos, arrastando pedras imensas vindas de Tívoli, a mais de 30 quilômetros dali. Correntes nos pulsos, guardas vigiando. Roma se orgulhava de sua engenharia, mas os verdadeiros construtores eram invisíveis, tratados como ferramentas descartáveis. Ainda assim, o Coliseu não nasceu apenas da brutalidade. Artesãos livres também deixaram sua marca. Pedreiros calculavam ângulos perfeitos. Carpinteiros erguiam estruturas temporárias que sustentavam toneladas de pedra. Ferreiros moldavam grampos de ferro para unir blocos maciços. Engenheiros projetavam drenagens e fundações. Era uma orquestra de dor e de genialidade. O material que uniu tudo isso não foi apenas pedra, foi o segredo da engenharia romana. O concreto, uma mistura de cal, água e pozolana, uma cinza vulcânica que tornava a massa quase indestrutível. Enquanto outras construções da antiguidade desabaram, o Coliseu sobreviveu a terremotos, incêndios e saques. Era como se tivesse sido moldado para atravessar séculos. A cada etapa, o colosso ganhava forma. Andaimes de madeira cercavam o perímetro, guindastes manuais erguiam blocos com cordas e polias. Homens e animais puxavam contrapesos em uma coreografia de esforço e dor. Tudo planejado, tudo calculado, tudo para que Roma mostrasse ao mundo que nada era impossível para o Império Eterno. E como se fosse pouco, a obra foi erguida em tempo recorde. Apenas 8 anos. De 72 a 80 depois de Cristo, o Lago de Nero se transformou em palco da eternidade. A pressa não era técnica, era política. Vespasiano queria entregar a arena antes da morte, e Tito, seu filho, herdaria a glória da inauguração. O lugar escolhido não poderia ser mais simbólico. Entre os montes Célio, Esquilino e Palatino, no coração de Roma, o Coliseu seria o olho que tudo via.
Um anfiteatro capaz de abrigar de 50 a 80 mil espectadores. Uma máquina de espetáculos, uma promessa de pão e circo. Mas o que se erguia ali não era apenas para divertir, era também para controlar. O Coliseu era um lembrete silencioso de que a vida do cidadão dependia da vontade do imperador. Que o mesmo poder capaz de erguer aquela arena podia também decidir quem viveria ou morreria dentro dela. Imagine agora que você está entre a multidão, ainda antes da inauguração. O cheiro de cal ainda fresco, o mármore branco refletindo o sol, as arquibancadas como ondas de pedra se erguendo ao seu redor. Você sente que está diante de algo que não pertence apenas ao presente. É como se os próprios deuses tivessem descido para habitar Roma. Mas a história não pararia na construção, porque o verdadeiro destino do Coliseu não estava em suas paredes. Estava no que aconteceria dentro delas. 100 dias de sangue, morte e glória. E o que começou como promessa de redenção se tornaria o maior espetáculo de crueldade já visto pela humanidade. O ano é 80 depois de Cristo. Você está entre uma multidão ansiosa. Mais de 50 mil pessoas comprimidas dentro de um anfiteatro recém-inaugurado. As arquibancadas brilham em mármore e bandeiras vermelhas tremulam sob o sol romano. O imperador Tito, sucessor de Vespasiano, entra triunfante. Ao seu redor, senadores e generais exibem togas brancas bordadas de púrpura. A cidade inteira aguarda o início de algo inédito. 100 dias seguidos de espetáculos. Um murmúrio percorre a multidão quando as trombetas ecoam. Você sente o chão tremer sob os pés. O portão se abre e da escuridão dos subterrâneos surge o primeiro gladiador. O brilho do aço em sua mão reflete a luz do sol como um presságio. O Coliseu desperta. Durante dias inteiros, as arenas se tornam palcos de violência ritualizada. Homens lutam contra homens, homens contra feras e até mesmo feras contra feras. Leões rugem, tigres saltam, elefantes avançam. Cada criatura foi arrancada de suas terras distantes apenas para morrer sob aplausos. Você quase sente o cheiro de sangue se misturando ao pó da arena. O calor é sufocante, o sol queima as arquibancadas de pedra, mas ninguém desvia os olhos. Para os romanos, aquilo não é apenas diversão, é identidade. Roma mostra sua grandeza na quantidade de vidas que pode desperdiçar. Os gladiadores não são apenas escravos. Muitos são prisioneiros de guerra, outros criminosos condenados e alguns, raros, voluntários em busca de glória. Imagine a tensão em seus olhos ao esperar a abertura do portão. Alguns sabem que nunca sairão dali. Outros esperam que, com bravura, conquistem não a vitória, mas o favor da multidão. No alto, o imperador observa. Sua mão pode decidir a vida ou a morte de um combatente. Um gesto de polegar para cima, a clemência. Para baixo, a execução. Você percebe que a multidão não assiste apenas. Ela participa. Cada grito de aprovação, cada vaiar, cada aplauso molda o destino dos homens na arena. Entre os dias de combate, surgem espetáculos ainda mais grandiosos. O Coliseu é inundado artificialmente e navios em miniatura recriam batalhas navais. A água reflete a luz. Gladiadores remo transformam-se em guerreiros de trirremes improvisados. Você quase sente a tensão da multidão, maravilhada diante de Roma, que mais uma vez desafia a própria natureza. Mas os espetáculos não se limitam à luta. Execuções públicas fazem parte do cardápio. Condenados são lançados a feras famintas ou obrigados a encenar mitos, morrendo em papéis de heróis trágicos. O Coliseu não é apenas um teatro, é um altar, onde vidas são sacrificadas diante de um público sedento por sangue. Enquanto os aplausos ecoam, você percebe a verdadeira função da arena.
Não é apenas entreter, é distrair, é controlar, é reforçar o poder do imperador. Pão e circo. A população alimentada com espetáculos esquece os impostos, a fome, a corrupção. Por algumas horas, todos são apenas romanos diante da glória de Roma. O hipogeu, os subterrâneos, tornam-se quase mais fascinantes do que a arena. Você imagina corredores escuros, jaulas de feras escondidas, elevadores manuais que sobem animais e gladiadores para a arena como se brotassem do chão. O Coliseu é uma máquina de ilusão projetada para impressionar e amedrontar. Pense no contraste. Lá em cima, mármore e festa. Lá embaixo, cheiro de suor, sangue e fezes de animais. Homens em correntes, gladiadores rezando em silêncio, feras rosnando nas jaulas. É o ventre do monstro, invisível à multidão, mas essencial para o espetáculo. Os 100 dias de inauguração consomem milhares de vidas. Estima-se que mais de 9.000 animais tenham sido mortos apenas nesse período. Você quase consegue ouvir os rugidos abafados, as lanças atravessando peles grossas, o grito final dos gladiadores. E ainda assim, para Roma, aquilo era triunfo. Cada morte era propaganda. Cada corpo caído na arena era uma linha no poema de poder que o Império declamava ao mundo. Você percebe que o Coliseu é mais do que um edifício. Ele é uma ideia. A ideia de que Roma não apenas domina povos e territórios, domina também as emoções humanas. Ele não foi erguido apenas para resistir ao tempo, mas para resistir na memória. No final dos 100 dias, o povo está embriagado de espetáculo. O imperador Tito se torna símbolo de generosidade e glória. Mas você sente que algo sinistro se planta no coração da arena. O Coliseu já não é apenas palco de festa. Ele se torna uma máquina de morte, um eco eterno de sangue. E esse eco não se apagaria, pois o Coliseu, inaugurado em glória, carregaria para sempre a marca de sua origem. Construído com sangue, pago com ouro saqueado, inaugurado com carnificina. Um monumento não apenas à grandeza de Roma, mas também à sua crueldade. O tempo passa e você caminha novamente pelas galerias do Coliseu. Já não há multidões rugindo, nem gladiadores aguardando sua sentença. Apenas pedras gastas, rachadas pelo vento e pelo peso de quase 2.000 anos. Mas cada arco ainda sussurra. O Coliseu permanece como um fantasma, testemunha de um império que acreditava ser eterno. Nos séculos seguintes, Roma muda. Os imperadores se vão, mas o Coliseu continua. Quando os jogos de gladiadores são proibidos no século V, a arena já estava manchada por tanto sangue que parecia impossível lavá-la. As feras foram silenciadas, os gritos cessaram, mas a memória permaneceu impregnada em cada pedra. A Idade Média transforma o Coliseu em outra coisa. Você o vê ocupado por casas improvisadas, oficinas, até mesmo pequenas capelas. Os arcos que antes recebiam senadores e cidadãos agora abrigam famílias e artesãos. É como se a arena tivesse deixado de ser palco de Roma para se tornar parte do cotidiano de sobreviventes. Mas o Coliseu nunca deixa de ser símbolo. Durante as cruzadas, monges e papas começam a enxergá-lo como lugar sagrado. O sangue dos mártires cristãos, dizem, teria sido derramado ali. A arena se converte em um relicário de fé, e sua decadência se mistura com devoção. Você percebe como a função do Coliseu se adapta ao tempo. Para uns, foi teatro de horrores. Para outros, monumento à glória de Roma. E para a igreja, palco de sacrifícios santos. Um mesmo edifício. Múltiplos sentidos. No Renascimento, artistas e viajantes olham para as ruínas com fascínio. Pintores retratam seus arcos quebrados. Poetas cantam sua grandeza perdida. Pedras são arrancadas para construir palácios e basílicas, mas mesmo mutilado, o Coliseu resiste. Sua imagem já não pertence apenas a Roma, mas ao imaginário do mundo.
E você entende que o Coliseu não é apenas um monumento de pedra. Ele é um espelho. O que cada geração vê nele revela mais sobre si mesma do que sobre o império que o ergueu. Para uns, ele é símbolo de poder. Para outros, de decadência. Para outros ainda, de fé e martírio. Mesmo em ruínas, o Coliseu não perde sua aura. Turistas do mundo inteiro percorrem seus corredores, imaginando o rugido das feras, o aplauso das multidões, o último olhar de um gladiador antes da morte. É como se cada visitante acrescentasse sua própria sombra à história da arena. Mas você sente que há algo mais profundo. O Coliseu não sobreviveu apenas como ruína física. Ele sobrevive como ideia, a ideia de que todo império precisa provar sua força não apenas em batalhas, mas também no espetáculo. Entreter, distrair, fascinar. Eis outra forma de dominação. E é nesse ponto que o Coliseu toca o presente. Quantos impérios modernos não se sustentam também com espetáculos? Quantas multidões não continuam a ser apaziguadas com versões novas de pão e circo? A arena romana, em pedra, talvez tenha caído, mas sua lógica, não. Ao caminhar pelas arquibancadas desertas, você sente o vento frio soprar através dos arcos quebrados. Ele parece repetir a mesma lição. Roma caiu, mas Roma nunca desapareceu. Seus edifícios, suas leis, suas ideias ecoam. E o Coliseu, mesmo despedaçado, continua erguido como uma cicatriz na paisagem. O sol se põe sobre as ruínas e as sombras alongadas transformam a arena em abismo. Você percebe que o verdadeiro mistério não está apenas em como o Coliseu foi construído, mas em como resistiu. Mais de 1900 anos depois, ele ainda está aqui, lembrando a todos que a glória e a crueldade podem caminhar lado a lado. E você entende, com um arrepio silencioso, que o Coliseu nunca foi apenas de Roma. Ele é de todos nós, pois ao olharmos para suas pedras, não vemos apenas gladiadores e imperadores, vemos nossa própria sede de espetáculo, nossa própria necessidade de grandeza, nossa própria incapacidade de esquecer o sangue que nos trouxe até aqui.